Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao Educação, o programa que fala de educação em Tom Maior. Você está acompanhando a segunda temporada do programa. Estamos falando sobre a escola que nós temos no presente. Quais são os desafios, quais são os caminhos? É um programa para toda a comunidade escolar, mas principalmente para você que é professor e professora. Meu nome é Laila Mello, eu sou uma mulher cisgênero, de cor parda, cabelos escuros, no ombro. Hoje estão um pouquinho enrolados, hoje eu estou vestindo uma calça terracota e uma camisa amarela. E o tema de hoje é educação sexual. A gente sabe que é um tema muito polêmico, que está envolto de várias questões no nosso país, mas a Unesco recomenda que se fale de educação sexual nas escolas. E hoje, para acompanhar a nossa conversa aqui, para me ajudar a entender quais são esses caminhos, o que a gente tem de dificuldade aqui no país e me ajudar também a trazer exemplos de como isso funciona na prática, eu estou recebendo o professor da Educação Básica e especialista em Gênero e Diversidade na escola, o professor Glauter Lago. Oi, professor, muito bem-vindo. Muito obrigado. Oi, pessoal, meu nome é Glauter, como já foi apresentado, eu sou um homem cisgênero. Hoje estou vestindo uma camiseta branca com listras pretas, uma calça num tom de verde claro e o cabelo castanho, tá até com um pouco já de cabelos grisalhos. É um prazer estar aqui. Prazer é nosso, professor. Mais uma vez, muito obrigada por estar aqui. Obrigado. E a gente vai começar nosso bate-papo hoje. Como sempre, a gente gosta de trazer um panorama de o que as pessoas pensam sobre o tema que a gente está trazendo no dia. E aí, por isso, a Jéssica Dias foi às ruas aqui de Goiânia para entender o que essas pessoas pensam a respeito de educação sexual e se ela deveria ou não ser tratada em sala de aula. Vamos acompanhar. Estamos aqui na Praça Universitária para falar de educação sexual. O que esperar das escolas quando instituições como a Unesco recomendam educação sexual para as crianças? Você acredita que esse tema deve ser tratado dentro da sala de aula? A gente vai saber a opinião da população. Vem comigo. Eu acho que não só tem, como deve. É importante esse tema, com a maioria dos alunos, né? Sim, pra gente entender, porque até mesmo em casa, as mães, os pais ficam receosos de falar pra gente, né? Então, assim, nas escolas é muito importante isso pra gente estar abrindo os horizontes para outras áreas, né? É um assunto bastante delicado, né? No meu ponto de vista, eu não sei nem o que dizer. Eu acho que para criança não. Acho que até ali a partir do 6º ano até que sim, mas quando a criança tá bem começando ainda, não tá no desenvolvimento, eu acho que não é necessário. Claro, eu acho que sim, porque principalmente na atualidade, né, tudo tem acesso, por exemplo, à internet, as crianças querendo ou não estão expostas a tudo. Então, eu acho que sim, tinha que ser desde bem novinhos, eu acho que era o certo de fazer. E não ficar escondendo o assunto que, querendo ou não, nas ruas a pessoa vai ouvir. E é melhor ouvir de casa, pelos pais, ser guiados, do que aprender coisa errada, né? Eu acho que deve ser debatido, eu acho que é importante, né, tanto para os pais quanto para os pequenos, né, as crianças, e juntamente com os professores, né, que são as pessoas que estão mais próximas daquela criança ali no dia a dia. E para você, o que é educação sexual? Eu acho que é uma orientação, né? Na verdade, é uma educação, é uma orientação sexual de como o corpo da criança ali deve ser tratado, deve ser respeitado pelos pais e pelas pessoas próximas a eles. Eu não tive educação sexual assim na escola. Eu não sei muito bem como é que vai ser a aula disso, não sei como é que vai ser tratado, mas... E depende de uma certa idade. Se for, um exemplo, uma idade muito baixa, acho que a criança não tem um certo entendimento. Aí depende, eu não sei muito o que opinar. Eu acho que esse tema é muito sensível, né? Eu acho que é de uma forma bem, com muita particularidade e com a família acompanhando. Sim, eu tenho um casal de filhos. Tenho o Kelvin de 11 e a Kimberly de 6 aninhos. Eu acho que sim. Pelo mundo que a gente está vivendo hoje em dia, tanta coisa ruim acontecendo, eu acho que sim. Deveria sim.
Pois é, professora, a gente acompanhou aqui um panorama do que as pessoas pensam a respeito de educação sexual, né? Mas a gente percebeu que tem muitas dúvidas e tem algumas palavras que saltaram em é importante, é um tema sensível, deveria ter sido tratado em sala de aula, mas não foi, a família tem que acompanhar. Mas por que afinal, é tão difícil falar de educação sexual nas escolas? Primeiro que o que a gente acabou de ver aqui é o retrato da sociedade. E eu fico feliz em saber disso, que há uma divergência de opiniões e que elas têm uma tendência a essa mudança da compreensão da necessidade da orientação sexual na escola, principalmente. E aí, um dos participantes frisou sobre orientação com diferença à educação sexual, porque nós, pesquisadores na área, trazemos isso também para esclarecer a comunidade, quando em dúvida, sobre o que é realizado pelos profissionais, que não está fazendo uma educação sobre a sexualidade, mas está fazendo uma orientação do que pode ser feito, o que é melhor para aquela criança, ou para aquele adolescente, ou até o adulto também. Outros chamaram a atenção para o público, né? Para quem se destina esse trabalho de orientação sexual. Alguns concordam que seja com adolescentes, né, com a idade, com a faixa etária a partir dos adolescentes. Mas existe literatura e trabalhos também que são realizados que atendem, mas de acordo com a idade, com a linguagem que seja adequada às crianças, não tem idade. Michel Foucault, em um dos livros, ele trata, né, da história da sexualidade, são 3 volumes, e ele fala que a sexualidade não pode ser negada à criança. Ele tem o direito, assim como ele tem... Eu não preciso, para ensinar trazer alguma informação, eu não preciso de um prazo. Eu preciso colocar à disposição. E no tempo da criança, ela vai tendo a compreensão de acordo com o desenvolvimento que ela tem. E de diferentes formatos, com diferentes linguagens, né, professor? Isso, a gente pode utilizar de linguagem diferente, de metodologias diferentes e ir dosando de acordo com a necessidade que o professor, que é um profissional, ele tem formação para isso. A gente não pode colocar uma pessoa que seja leiga no assunto para tratar. É um tema realmente sensível, eu concordo com o participante que falou sobre sensibilidade. Existe uma preocupação das famílias e isso tem que ser recorrente. As famílias precisam se preocupar com a educação das crianças, dos seus filhos, e tem que também deixar para essas crianças, para os adolescentes, a importância de aprender sobre a sexualidade, do que pode, o que não pode. Existem muitos estereótipos relacionados ao que é e o que não é educação sexual, por isso a gente preparou um material para você para te explicar o que é, de fato, educação sexual. Vamos acompanhar? Você já deve ter ouvido falar em educação sexual, mas será que você conhece o que esse termo representa? Saúde sexual vai muito além de saber dar nome para as partes íntimas de cada corpo. Ela envolve o físico, mas também o emocional, intelectual e social de cada ser humano. E onde podemos aprender sobre isso? É importante saber que educação sexual para crianças e adolescentes não é sinônimo de sexualização precoce, exposição à pornografia ou o ato de transformar crenças sobre a sua própria sexualidade. Na verdade, a educação sexual vai além, mas não como muitos pensam. Saúde reprodutiva, entender as diferenças sobre o tipo de toques físicos, responder dúvidas de acordo com cada faixa etária, além de conversas sobre respeito e acolhimento, falar sobre emoções e sentimentos. Transformar esses tópicos de tabus em conversas naturais e saudáveis é uma das principais missões da educação sexual. Assim, crianças e adolescentes crescem com mais informações seguras e confiáveis, prontos para defenderem a si mesmos e ao próximo, exercendo o direito de serem protegidos. Pois é, professora, a gente viu aí uma diferenciação, né, do que é e o que não é educação sexual. Mas dentro da sala de aula, os professores enfrentam esses preconceitos, principalmente em relação à família, do que seria esse tipo de orientação? Sim, com certeza. Eu vejo esse esclarecimento aqui e eu fico até emocionado, porque há mais ou menos 7 anos
Eu atuava diretamente em sala de aula, eu sou professor de ciências, e aí nas turmas de 7º ano tem um conteúdo da própria programação do currículo que traz sobre aparelho reprodutor. E aí nessas aulas eu não tinha o tempo necessário para trabalhar pela minha programação com o assunto, porque os estudantes, eles traziam na época, e eu sei que hoje continua fazendo, muitas dúvidas relacionadas à sexualidade, que fugiam um pouco daquilo que eu tinha traçado. Diante disso, nessa época, e foi de onde surgiu todo o histórico, de depois fazer uma especialização na área, eu trouxe para a sala de aula, eu tinha 2 aulas que eu precisava trabalhar um projeto, e eu pensei em trazer esses estudantes para um outro momento para tratar somente dessa questão. Inicialmente, na época, a gente tinha os parâmetros curriculares nacionais e dentro dos temas transversais dos parâmetros, a gente tinha um dos cadernos que era sobre orientação sexual. Eu tinha, então, um respaldo documental de que eu poderia trabalhar com esses estudantes e nós trabalhamos com essa temática durante aquele ano. Posteriormente, eu entendi a necessidade, junto com o coletivo da escola, que nós precisávamos pedir autorização para os responsáveis. Por quê? Eu falava para os estudantes assim, olha, fala que é aula de OS, para mascarar um pouco das famílias de que seria orientação sexual, porque esse termo poderia impactar as famílias porque elas desconheciam e um pouco ainda hoje desconhecem sobre isso, sobre o trabalho como é. No entanto, qual era a metodologia? Eu estava na sala de aula e eu sempre trazia uma professora, então, do sexo feminino, para a gente ter os 2 gêneros ali dentro da sala. Isso não comprometer qualquer tipo de processo que pudesse vir contra nós, da instituição e a mim mesmo, como um respaldo. As famílias começaram a perguntar e nós esclarecemos. Nos 2 anos seguintes, fizemos com autorização das famílias. Quem não tinha autorização, queria esclarecer, mas eu não fazia porque eu não tinha autorização das famílias. Mesmo assim, a gente tinha um bom número de participantes. Tinha muitos pais, muitos cuidadores que optavam por seus filhos, suas filhas não participassem da orientação? Não era um número grande, mas existia. Inclusive, de crianças e adolescentes que nós percebíamos na prática da escola que precisava de mais orientação a respeito da sua própria sexualidade. Por algumas vezes a gente teve exemplo de crianças e adolescentes, na verdade, que era o público, que a família não deixou participar e a gente ouviu o relato de que essa adolescente estava beijando atrás da escola. Isso sem autorização da família para participar do projeto de orientação sexual. Complexo, né, professor? Muito. Complexo também é como os professores são preparados ou não preparados para cuidar desse tema dentro de sala de aula, né? E a gente vai conversar com esses professores para entender qual que é o posicionamento deles, né? E quais são as maiores dificuldades que eles têm em relação a esse tipo de orientação. Vamos acompanhar? Eu vejo que a maioria das famílias entendem, né, a escola como um espaço seguro para falar sobre educação sexual. Nós já atendemos muitos casos, inclusive, que não se iniciaram na escola, mas acabaram se manifestando nela sobre educação sexual mesmo, que as famílias ou que as crianças precisaram de orientação nesse sentido e as famílias se sentiram seguras para procurar a escola como espaço de discussão desse assunto. O caso mais recente foi de uma família que procurou a escola para informar, né, que uma estudante estaria se comunicando via internet com uma pessoa, com um homem, né, que a criança imaginava ser uma outra criança da sua idade, mas pelos assuntos a gente percebeu que poderia ser um adulto tentando aliciar, né? O caso se manifestou na escola porque essa criança comentou com uma outra coleguinha de sala de aula que estaria, né, se comunicando com essa pessoa e a coleguinha, preocupada por já ter assistido às palestras dentro da escola, comentou com a sua mãe em casa. As 2 famílias conversaram e a família da estudante que estaria se comunicando com a pessoa via internet
procurou a escola para saber como lidar melhor com a situação. O senhor já conversou esse assunto com seu filho em casa? Porque eu acho que é uma pergunta que a gente tem que devolver para os pais, porque eles precisam falar desses assuntos com os filhos, né? Eu sempre converso com a coordenadora, que é a Marília. No 5º ano, a gente ministra todas as disciplinas, né? E aí, na parte de ciências, eu sempre falo com ela. Tem uma parte que é da orientação sexual, é dos órgãos genitores, a mudança de comportamento, de corpo, hormônio. Aí eu falo, Marília, essa aula aqui vai ser um pouco superficial, porque eu acho a dificuldade com as famílias na aceitação. Eu não acredito que a nossa preparação para lidar com esse tipo de assunto venha da nossa formação inicial, na faculdade ou mesmo numa pós-graduação, porque quando a gente está estudando, fica tudo numa parte muito teórica, a gente não consegue visualizar esse atendimento como seria na prática. Mas estando dentro da escola, vivenciando as situações, a gente consegue entender melhor, né, tanto a criança quanto as famílias, e a gente acaba procurando essa formação por conta própria. A gente estuda por conta própria, né, procura essa formação por conta própria e a gente acaba se capacitando sozinho para enfrentar esses desafios. Mas eu não creio que a faculdade, a formação inicial, nos proporcione esse tipo de desenvolvimento, não. A gente já acompanhou alguns dilemas aí, né, professor? Nós vamos continuar falando desses dilemas, apontar os desafios que foram apresentados aqui, mas a gente também vai trazer os caminhos que você, professor, professora, e você de toda a comunidade escolar pode enxergar. Então, fique ligado que no próximo bloco a gente volta a falar de educação sexual. Olá, de volta aqui na Educação, e a gente está na nossa segunda temporada, estamos falando sobre a escola do presente, quais são os cenários e os desafios que nós temos hoje, e o tema deste episódio é educação sexual. A gente já trouxe um panorama do que é a educação sexual, já tiramos aqui algumas dúvidas, falamos de alguns problemas, e eu estou recebendo aqui estúdio para me ajudar a falar disso, o professor da Educação Básica, especialista em gênero e diversidade na escola, o professor Glauter Lago, ele já está aqui conosco. E agora a gente também recebe o coordenador da área da Infância e Juventude do Ministério Público aqui de Goiás, o promotor Pedro de Melo Florentino. Muito prazer em recebê-lo aqui, muito obrigada. E vamos continuar aí o programa falando desse assunto que é tão importante. Eu que agradeço a oportunidade, o tema, né, tão relevante. E antes de começar, se vocês me permitissem, eu queria fazer minha autodescrição. Eu sou um homem de estatura média, tenho 1,77, cabelos castanhos, barba preta, já começando a ficar grisalha, né? Eu me considero um sujeito magro, pode ser que outras pessoas tenham uma ideia diferente de mim. Eu estou trajando um terno cinza escuro, gravata azul, camisa branca e sapatos pretos. Muito obrigada pela sua autodescrição, professora, promotor, perdão, é muito importante que a gente tenha isso, a questão de acessibilidade, né? Quando a gente fala de educação, a gente também fala sobre acessibilidade. E aí, um tema que surgiu aqui no nosso primeiro bloco foi a questão do abuso, né? Como a educação sexual, ela atua como formas de prevenção a esse abuso. A gente sabe que, infelizmente, a questão do abuso ocorre, na maioria dos casos, 68% dos casos, no ambiente que deveria ser o ambiente seguro para a criança e para o adolescente, o ambiente familiar. Então, a escola ela vai se atuar como um contrapeso, né? Uma defesa mesmo dessa criança que vai identificar o que é o abuso e até denunciar esse abuso. O professor Glauter falou isso no início do nosso primeiro bloco, mas a gente preparou também um clipe de notícias de alguns casos verídicos que essa situação ocorreu. Vamos acompanhar?
Tá, a gente está acompanhando alguns casos aí do Metrópole, né, de uma menina de 8 anos que denunciou abuso após ter aula de educação sexual. Então, são vários casos aí que a gente vai acompanhar na tela. Enquanto isso, a gente vai continuando aqui nossa conversa, professor e promotor. Outro caso, agora na Paraíba, de uma situação também parecida, né? Após uma palestra numa escola, uma criança revela que sofreu também abuso. Um caso em Santa Catarina. Então, assim, os casos ocorrem, de fato, a gente está vendo que são em vários cenários, em vários estados, e que a lógica é a mesma. A criança e adolescente vai entender o que é abuso dentro desses locais, né? Mas aí, uma pergunta para o promotor. Quanto é importante a gente falar disso na escola, e aí a gente já fala da questão do papel da família, né? Neste caso, o professor tem sempre um medo de falar sobre educação sexual na escola, mas a gente percebe que é importante para a prevenção de casos como esse. Como é que o professor e a comunidade escolar, no sentido de diretores, os gestores, no caso, né, podem se precaver, podem se cuidar para que não sofram penalidades, né, nesse caso? Assim, a educação sexual, ela está dentro do currículo de ensino, né, da educação básica. Então, só isso eu acredito que já os protege. Além disso, existe uma necessidade muito grande dessa educação sexual por motivos que vocês já adiantaram aqui. Uma boa parte dessa violência sexual, ela ocorre dentro da família. Um percentual maior ainda que é praticada por pessoas que são próximas da criança, com que ela tem um vínculo de confiança. E a gente tem que também ter consciência de que, principalmente as crianças mais novas, elas não sabem o que está sendo feito com elas, né? Elas sentem um mal-estar, elas não gostam daquilo, mas ela não entende o que é a gravidade do que está sendo feito com ela. Então, onde que ela vai entender isso? Onde que ela vai aprender sobre isso? É na escola. Né? Na escola que ela vai cair em si do que está sendo feito com ela, não raro dentro da própria casa, por uma pessoa muito próxima. Então, daí assim, essa importância muito grande da escola, não só na prevenção, porque a educação previne, né, mas também na identificação desses casos. Então, a escola não só, digamos assim, não é uma possibilidade, é um dever de oferecer essa educação sexual e tomar providência diante da identificação das violências. Uma dúvida que surgiu aqui no Povo Fala, quando a gente foi conversar com os professores, foi em relação à formação, né? De como tem uma formação relacionada a esse tipo de educação. E aí a gente foi conversar com um instituto que ele trata desse tipo de formação, ele tem feito um trabalho muito interessante a respeito disso, é o Instituto Criança é Vida, eles apresentam cursos, né, a formação para esses professores, atuam hoje em São Paulo, Rio de Janeiro, Bahia, Pernambuco, através de parcerias com as secretarias municipais, tanto de educação como de assistência social, desde 2007. A gente foi conversar com as representantes desse instituto para saber como é que é o trabalho deles, como eles fazem, né? E como você, professora de casa, pode entrar em contato com eles. Vamos acompanhar. É um projeto que tem algumas etapas, né? São 4 módulos desse projeto, então o formador, no primeiro módulo, é um tema específico, né? O tempo que fala sobre um assunto específico, o formador apresenta uma série de informações de fundamentação teórica para o educador e depois apresenta as propostas das atividades que esse educador vai fazer com as crianças. Aí a gente tem um intervalo de 1 mês, no próximo mês esses educadores voltam trazendo um reporte do que foi feito, como foi feito, quais foram as dificuldades, e aí a gente faz o segundo módulo. Então a gente faz isso, ao todo são 4 módulos para cada um desses projetos. É um dos projetos mais bem aceitos da nossa história. Você vê, nós estamos desde 2007 que a gente faz isso, né? São décadas. E assim, a gente tem se tornado uma referência em educação sexual, porque a gente trabalha com os educadores para quebrar todos esses tabus. E dizer, inclusive para as crianças, porque assim, órgãos sexuais têm uma série de apelidos.
apelidos bonitinhos e apelidos pejorativos ou grosseiros. Então, a gente ensina os nomes corretos. Então, é pênis, é vagina, é vulva. Então, o que a gente deve se referir a essas partes do nosso corpo com estes nomes. E assim, na hora que você trabalha com atividades lúdicas, como a gente trabalha, com desenhos feitos para criança, tudo isso é absolutamente tranquilo. E é mesmo aqueles pais que, no princípio, sentem-se, porque ninguém vai fazer nada e nem deve fazer sem a prévia autorização dos pais. Inclusive, a gente explica para os professores como eles devem fazer para ter autorização dos pais. E sempre há, assim, sempre não, é raro, algum pai ou mãe que diz, porque depois eles ficam muito aliviados. Quando eles veem que a coisa acontece, como acontece, eles ficam muito aliviados. Então, a gente tem um histórico muito legal. A gente começa a apontar caminhos, né, do que fazer em relação a isso. A formação desse professor, a gente sabe que os professores também têm a necessidade de se formarem em relação a esse assunto, né, professor? A gente apontou aí uma possibilidade, um instituto que oferece esse tipo de formação. Se você está interessado, o e-mail deles é atendimento@criancaevida.org.br. Pode mandar um e-mail para eles e se informar a respeito desse tipo de orientação. Uma pergunta, professor. Há uma vontade, um interesse dos profissionais da educação em irem atrás desse tipo de formação? Tem sim, não é tão grande, mas existe, porque tem uma demanda na escola, essa demanda é alta. É a demanda dos estudantes, tanto crianças quanto adolescentes. Isso falando da educação básica, né? Existe a demanda, no entanto, nos currículos dos cursos de graduação, essa oferta não existe. Pode existir outras temáticas de disciplinas para núcleo aberto, matéria optativa, mas a orientação sexual não entra, não tem. Não existe uma formação. Se hoje a gente procurar, aqui no estado de Goiás, por exemplo, um curso de pós-graduação que trate sobre essa área, não existe. Interessados tem, não é no número tão alto, porque ainda existe um tabu. E uma das primeiras coisas para que a pessoa consiga trabalhar com orientação sexual na escola, tem uma autora que a gente utiliza, a Guacira Louro, ela fala sobre isso. Você precisa se despir dos seus preconceitos para depois poder trabalhar com aquela área. Porque senão você vai entrar numa reprodução daquilo que você aprendeu na sua infância, de como que a sexualidade foi tratada com você. Então você simplesmente vai ser um professor que vai reproduzir. Por isso, a formação ela é muito importante para que se inicie um tipo de trabalho. Agora, não pode existir o silenciamento diante de algumas situações. Na instituição, se você identificar alguma criança vítima que evidencie pelo menos um pouco de suspeita, você já precisa notificar. Existem 2 fichas que são a SINAM e CIMAC, a gente já faz o preenchimento dela, automaticamente o Conselho Tutelar é notificado, a saúde também é notificada para tomar providência e dar os encaminhamentos devidos. Vamos voltar nesse assunto agora. Eu quero saber do promotor também como que o profissional deve agir nesse caso, né? O professor já trouxe alguns panoramas, mas a gente também vai te trazer uma aula muito interessante sobre como a educação sexual ela pode ser feita dentro de sala de aula. A gente foi conhecer aqui a Escola Municipal de Heraldo Lisboa, aqui em Aparecida de Goiânia, que tem um trabalho da professora Sara Lilian. O nome do trabalho dela é Semáforo do Toque. Vamos ver. Crianças, meninas, olha só, nós temos partes do nosso corpo que são partes que pode tocar e outras partes que não pode. Partes íntimas, muito bem, você já sabe o termo. Essa parte aqui, que é a parte da nossa virilha, aqui, podem tocar? Não. Que cor que a gente põe aqui? Vermelho. Isso, vamos colocar a cor vermelha aqui. Não pode, de jeito nenhum, vocês já sabem disso, não é? A iniciativa de trabalhar com esse tema a respeito da prevenção ao abuso sexual infantil, né, que é trabalhar o semáforo do toque com as crianças, ela se deu devido à preocupação da gente estar vendo vários relatos de crianças que
chegam na escola, às vezes marcadas, às vezes com um comportamento que a gente percebe que não é normal da criança. A condução desse momento, ela se dá da seguinte maneira. Primeiro, eu entro com a questão das emoções, né, com a criança, que a gente tem momentos ruins, momentos bons, então vou trabalhando esse contexto com eles. E daí a gente já entra na parte de reconhecer o que seria um abuso, porque aí eu entro com a questão do toque do sim, o toque do não com eles, e aí vou trabalhando as cores do semáforo. Primeiro a gente fala das partes do corpo, né, da menina, do menino, as partes que são partes públicas, vamos dizer assim, e as partes que são partes privadas. Então, e daí depois que as crianças identificam, elas podem já podem nomear, não, essa parte minha, tudo bem, mas essa parte aqui não. Então elas já sabem identificar tudo isso, e daí a gente utiliza um personagem, né, uma menininha, um menininho, e colocando as cores do sinal, que fica bem mais didático para eles poderem compreender. E aí, o que vocês vão fazer? Se fosse vocês? Falar? Não! E sai correndo e grita e conta pra alguém. A gente trabalha com eles também a maneira como eles podem resistir a esse ataque, se eles sofrerem. Então, nós trabalhamos ali que eles têm que falar não, que eles têm que gritar, né, que pode correr, que tem que contar para um adulto, que não pode guardar segredo, né, que não é culpa deles. Então, vamos trabalhando dentro dessa temática. E por fim, relatar. De que maneira eles podem relatar? E aí trabalhar com eles, identificar uma rede de confiança. Quem são as pessoas de confiança que eles podem pensar e que eles podem procurar? Então, é dentro desses 3 pilares, né? Reconhecer, resistir e relatar. Vai guardar segredo? Não, não vai guardar segredo. Corra e conte para alguém. Nós não temos na nossa formação esse preparo voltado para essas temáticas. Elas são desafios diários, é o cotidiano de todas as pessoas que a gente vai encarando, né, conforme vai surgindo as situações. Então, é importante o professor não se assustar quando acontecer de estar trabalhando esses assuntos com as crianças e trabalhar de uma maneira mais natural, tentar não trazer assim um alvoroço na sala quanto a isso, trazer um equilíbrio para as crianças, conversar de maneira mais tranquila com eles, né? Mas não fugir do assunto. Porque se surgiu, é importante tratar do assunto na sala. Isso é proteção, é uma forma de vocês reagir. Então, a primeira coisa é não. Mas se tocar, você falou não, continuou insistindo, continuou falando, shh, é nosso segredinho. Negativo, grita. Grita. Para você que está me ouvindo, professor, educadora, educador, ou você mesmo que importa com as crianças, não desista, faça esse trabalho na sua escola, onde você estiver, na sua comunidade, se for o caso, né? Porque você vai estar fazendo a diferença na vida das crianças, pode ter certeza. Existem casos positivos, né, de educação que tem funcionado, né? Foi um case difícil de achar, tá, gente? A gente estava comentando aqui nos bastidores que esse programa foi difícil ter essa produção porque, infelizmente, exemplos como o da professora Sara são raros, né? Mas são muito impactantes, né, promotor? Ela aí dá dicas para as crianças de como se defender, o que fazer, né, não deixar em segredo. E em relação aos professores, quando eles sabem que houve um abuso, qual que é o procedimento? O que um professor deve fazer nesse caso? Como é que ele deve atuar, né? O professor Glauter já deu algumas indicações, mas como é que ele pode fazer e o que a escola, nesse caso, deve fazer? A primeira consciência que tem que existir é que se a criança sente num professor a confiança de revelar algo tão íntimo, né? Uma violência sofrida, ele tem que acolhê-la, ele tem que escutá-la, né? Mas ele deve evitar perguntar sobre a violência. Vamos supor que a criança resolva falar onde que sofreu
mas não fale por quem, ou quem que praticou, né? Ficar tentando tirar da criança quem que está fazendo aquilo com ela é uma conduta revitimizante. Ela vai estar em sofrimento se isso for feito. Por isso que no Brasil nós tivemos uma lei em 2017 chamada de Lei da Escuta Protegida. O que ela fala? Ela cria um sistema de garantias para crianças e adolescentes vítimas ou testemunhas de violência. E ela fala que criança e adolescente, para ser ouvido sobre a violência, ele tem que ser ouvido através de 2 procedimentos. Uma escuta especializada, que é feito pode ser feito no âmbito da saúde, no âmbito da assistência social, mas por um profissional qualificado para aquilo. E a outra forma é o depoimento especial, que é feito na justiça para fins de produção de prova. É outro procedimento e tal. Fora desses 2 locais, se a criança resolve falar, ela tem que ser escutada, tem que se confiar no que ela está falando, né? A criança quase nunca mente, principalmente diante de uma situação dessa, né? Acolhê-la e respeitar o limite dela. Quis parar por ali, respeito. A partir disso, deixa eu só pedir um pouco de desculpas pela minha voz. A gente está num mês aí de enfrentamento à violência sexual, foram muitas atividades. Assim, semana passada eu não tinha voz, hoje eu estou tendo um pouco, mas vocês me perdoem, assim, porque eu estou vendo que está saindo um fiapo. Com relação aos encaminhamentos, cada município tem um seu fluxo, né? Mas o importante é encaminhar para os locais competentes. No caso, uma criança dessa, ela precisa de um atendimento de saúde, né? Eventualmente, ela vai precisar de um atendimento do Conselho Tutelar, eventualmente, não, quase sempre, ela vai precisar de um atendimento do Conselho Tutelar, e a partir do Conselho Tutelar ele faz os demais encaminhamentos, né? Vai encaminhar para a Segurança Pública, para a Polícia Civil, uma hora isso também vai chegar no Ministério Público, enfim, esses encaminhamentos, né? Seja através de fichas, nos municípios mais organizados eles já têm essas fichas de encaminhamento que são muito boas, né? Mas o importante é colocar isso, tomar as providências para proteger a criança. E aí, quando a gente fala de educação sexual, a gente sabe que a família também tem um papel muito importante, né? Principalmente quando a gente fala de adolescentes, aí a gente fala de gravidez na adolescência e doenças sexualmente transmissíveis. A gente tem um dado aqui muito importante, que mais de 1.000 adolescentes se tornam mães no Brasil por dia. E a gente sabe que a família tem um papel nessa orientação, né? Mas, será que as famílias estão fazendo esse tipo de orientação dentro de casa? Pois é, a gente achou um caso aqui na Sagres TV, nosso repórter e apresentador, Johan Germano, falou com a gente, trouxe a experiência de como é que foi a educação sexual dele e como que é hoje, ele e a esposa, a Carol, eles trazem para os filhos. Então, vamos acompanhar essa história aqui, que é de casa. Eu lembro que 1 ano antes de ter educação sexual na escola, eu perguntei para minha mãe sobre como nascem os bebês, como eles eram feitos, né? E eu já falei para ela, olha, não adianta a senhora vir com história de cegonha, enfim, não vai colar. E aí ela, mais que rapidamente, me falou, olha, eu não vou te responder agora, mas essa semana eu te respondo. No dia seguinte ela me veio com um livro que tratava sobre educação sexual para crianças, com ilustrações, com uma linguagem bem simples, né? Eu e a Carolina, a gente nunca teve problema para falar com os meninos sobre sexualidade, sobre partes do corpo, até porque desde muito pequenos, tanto o João Lucas quanto a Maria Luísa tiveram contatos com uma literatura específica que trata sobre esse assunto, que mostra exatamente como é o corpo da mulher, como é o corpo do homem. Além disso, além de identificar esses órgãos genitais, a gente também fala sobre a importância, né, de cuidar, de preservar em relação a muitas vezes o que acontece, né, pode acontecer fora do ambiente escolar. Então, para isso a gente utiliza também recursos lúdicos, né? E eu, enquanto professora pedagoga, na minha trajetória aí no CEMEIS, né, eu sempre gostava da literatura infantil. Então, aqui eu trouxe um dos livros, né, que eu utilizava com as crianças, Não Me Toca Seu Boboca, e Pipi e Fifi, que é um outro livro também que eu indico enquanto possibilidade
oportunidade de trabalhar essa temática tão sensível, mas de uma forma lúdica, porque a gente, enquanto formador, enquanto professor, a gente sabe que desde a educação infantil, desde os 3, 4 anos, é importante a utilização de recursos como esse para trabalhar essa temática. Então, a gente está acompanhando algumas formas de a gente tratar de educação sexual na escola. E a Carol, ela também, professora, então trouxe mais uma dica. E eu quero fazer só uma correção aqui. A gente não fala mais DST, né, professor Glauter? Pode falar para a gente qual que é o termo correto hoje? Por muito tempo usou DST, que seria doença sexualmente transmissível. Hoje, a própria saúde faz uso de infecção sexualmente transmissível, IST, então, o termo que a gente utiliza, a abreviatura. Então, a gente aqui aprende também, viu? Fique ligado aí, esse bloco está chegando ao fim, mas logo, logo a gente vai trazer mais caminhos, problemas e caminhos em relação à educação sexual. Fique ligado. Olá, de volta aqui da Educação. A gente está falando sobre a escola do presente nessa temporada e o tema de hoje é educação sexual. Eu estou recebendo aqui no estúdio o professor da Educação Básica e especialista em Gênero e Diversidade na escola, o professor Glauter Lago, e também o coordenador da área da Infância e Juventude do Ministério Público de Goiás, o promotor Pedro de Melo Florentino. E aí, pessoal, a gente já tem conversado muito a respeito sobre abuso, sobre a questão da prevenção de gravidez na adolescência, que são temas que perpassam esse tema, Já categorizamos o que é educação sexual. E agora a gente vai falar sobre um tema que é polêmico, mas muito necessário. E quando a criança, o adolescente, que está lá na escola, não é tido como padrão social. Qual que é a experiência dessa pessoa? E a gente vai conversar com a Cristiana Beatriz. Ela é presidenta da Associação Goiana da Pessoa Trans, a Unitrans Goiás, e ela trouxe o relato dela de como é que foi a experiência dela. Vamos acompanhar. Enquanto uma mulher trans, viver nesse espaço foi muito difícil no sentido de não ter o entendimento tanto dos colegas quanto dos professores, especialmente de não ter o meu nome respeitado, ou seja, toda vez que tinha chamada, eu me sentia constrangida, de não ter um nome que condizia à minha identidade de gênero. Mas, para além disso, algo que me marcou muito foi o uso do banheiro. Eu não poder usar um banheiro de acordo com a minha identidade de gênero. E, principalmente, do assédio nesses espaços, porque eu me entendia como uma menina, mas não poderia adentrar um espaço que era para esse gênero. E não me entendia como menino e tinha que ir nesse espaço, que era destinado para o gênero masculino. E quando eu adentrava, pelo fato de entender que eu era uma mulherzinha, ou pelo meu fato de ser afeminada, tentavam abusar de mim. Um relato dolorido, que a gente ouve aí da Cristiane, e a gente fica até comovido, promotor? Mas, ao mesmo tempo, questiono qual que é o papel da escola em acolher uma Cristiane na vida. É assegurar os direitos dela. Ela tem que ser tratada de acordo com o gênero que ela se identifica. Isso é um direito que ela tem, é um direito que todo estudante tem. E eu acho que o papel da escola, não só da escola, mas de todos nós, é respeitar esses direitos. Professor, pode falar. Tem uma receita muito tranquila que é assim, para entender e diferenciar sexo, orientação sexual e gênero. Como ela se entende? Ela trouxe um relato que é o relato de muitas mulheres e de muitos homens nas escolas. O índice de evasão escolar é muito alto por conta disso, por conta da homofobia, por conta da transfobia. A todo momento, mulheres e homens são mortos e mortas por conta desse preconceito. E garantir o direito, promotor, é isso que a gente tem como premissa, como professor, servidor público ou qualquer cidadão, não necessariamente esteja atuando diretamente ali.
garantir o direito dessas pessoas de serem tratadas como realmente elas querem ser, com dignidade. E a nossa intenção ali na escola é promover essas pessoas, dar o acesso com equidade, sem diferenciar, porque isso para mim, enquanto professor, não diz nada. Se é um homem, se é uma mulher, se é trans, se é cis. Então eles precisam ter direitos garantidos. É muito importante no ambiente escolar combater o bullying, né, contra essas minorias e atividades que fortaleçam a tolerância dentro do ambiente acadêmico, né? O estudante ele tem que saber conviver com as diferenças, porque isso não é só dentro da escola, a nossa sociedade também é assim. Então, acho que é na escola que ele tem que começar a aprender isso. A sociedade é plural, né? E aí, a gente foi falar sobre a importância da gente abordar essa pluralidade social dentro da sala de aula, também com a pesquisadora que trata do tema gênero e educação. A gente sabe que é polêmico, mas ela foi trazer para a gente o quanto é importante e como isso poderia ser tratado em sala de aula. É a pesquisadora e professora da USP, Cláudia Viana. Vamos acompanhar. E falar de gênero é falar de um campo de conhecimento muito amplo, que necessariamente vai incluir diversidade, vai incluir inclusão, vai incluir educação para a igualdade entre homens e mulheres, vai incluir gestão escolar, vai incluir uma escola da educação infantil à pós-graduação mais humana. E isso tem a ver com a formação de pessoas mais plurais, mais completas. A sexualidade humana, ela é plural desde que a gente nasce. O que a gente precisa é afinar o olhar. E esse processo de afinar o olhar tem a ver com afinar a nossa lente de gênero, de raça, de diversidade sexual, de deficiência, né, de pessoas que portam deficiência, né? Por quê? Porque a gente vive numa sociedade onde essas múltiplas formas de ser e estar no mundo, né, elas viram sistematicamente desigualdades. Pensar em um caminho possível para a escola é pensar em um caminho que possa incluir sujeitos que ainda estão invisíveis. Se eu pensar que o gênero não faz parte da dimensão dessa qualidade, eu não incluo as sexualidades. A professora já trouxe alguns caminhos, né? Pensar em pluralidade, pensar que gênero faz parte do que nós somos, né? As nossas identidades. Mas como que a gente deve acolher essa criança, esse adolescente dentro de sala de aula? Como é que a gente pode fazer isso? E como ele deveria, aí o profissional da educação, ser resguardado nesse sentido, né? Porque pode ser que o pai não aceite, o cuidador, né? Não aceite a forma com que essa criança, esse adolescente gostaria de ser tratado, por exemplo. Como é que a gente pode pensar nesse sentido? A primeira coisa é ter a sensibilidade. Ter sensibilidade na ação e conversar com a família, entender qual é o contexto familiar que essa criança está inserida, para depois dar o outro passo, de entender, não é uma coisa rápida, você não pode também fazer forçado. Eu preciso entender o contexto familiar e cada situação é subjetiva. Eu não posso trabalhar com receitas prontas. Eu vou trabalhar com o sujeito que tem uma diferença e a escola é lugar de diferença. A gente precisa estar com a instituição pronta para receber, independente de qual situação, ou se eu já tenho uma situação. Eu não preciso me adequar para, eu preciso estar adequado para quando surgir e o meu corpo administrativo, pedagógico, saber lidar com a situação sem fazer essa separação, essa distinção. E legalmente, promotor, como é que esse profissional, a comunidade escolar, no sentido de gestão dos professores, pode agir nesse sentido? Eu acho que a nossa Constituição os protege, né? A nossa Constituição, ela assegura essa sociedade plural, direitos fundamentais, direitos humanos, vale para todos e todas, sendo uma maioria, sendo uma minoria, independentemente do gênero,
né, independentemente da cor. Então, eu acho que eu sei que existe uma guerra ideológica muito grande com isso, mas do ponto de vista legal me parece até bem mais simples. Né? Tá tudo ali, direitos humanos para todos os seres humanos. Né? Direitos humanos para todos os seres humanos. Uma frase muito boa para a gente chamar aquele quadro que aquece o nosso coração, que é o Educação que Dá Certo. A gente está falando sobre educação sexual e a gente sabe que existe uma faixa etária ali que surgem as dúvidas, né? Os adolescentes, os jovens. Mas, afinal, quais são as dúvidas desses adolescentes? E como é que um professor ou uma professora dentro de sala de aula pode ajudar a esclarecê-las, né? Achamos um caso aqui pertinho da gente, aqui em Goiânia, que nos trouxe esse tipo de informação. Foi lá na Escola Municipal José Carlos Pimenta e a professora Daniane Pimenta trouxe essa possível abordagem. Vamos ver. Meu nome é Daniene Pimenta da Silva e eu sou professora de ciências há 16 anos aqui na Escola Municipal José Carlos Pimenta, que fica no distrito de Vila Rica. E esse é o 7º ano, onde eu estou realizando ações sobre sexualidade. No final do último mês, nós percebemos que os alunos, durante uma aula de geografia, estavam utilizando os tablets, que eram para ser de pesquisa da aula de geografia, para pesquisa sobre sexualidade, questões diversas. Então, nós conversamos com a turma e percebemos curiosidades diversas desses alunos da turma de 7º ano. Então, nós propomos desenvolver uma ação para esclarecer essas dúvidas desses alunos. Nós combinamos uma caixinha onde eles podem colocar as suas dúvidas. É uma caixinha que fica permanente na sala de aula para que nós não tenhamos controle de quem está colocando essas questões e eles podem colocar essas dúvidas sem se identificar. Eu quero começar com algumas perguntas que estavam na nossa caixinha. Eu separei aqui mais ou menos por assunto. E aí tem algumas perguntas, começa aqui. Por que nas mulheres os peitos são sensíveis, né? Então, na verdade, algumas regiões do nosso corpo, tanto do homem quanto da mulher, são sensíveis. Os seios, né, eles ficam mais sensíveis, principalmente no período menstrual. Eu acho importante por causa que o que a gente não consegue em casa, aqui na escola a gente aprende. A resposta dos alunos está sendo muito positiva. Eles receberam muito bem, eu percebo que eles se sentem seguros, que eles se sentem tranquilos, que eles se sentem participantes e que esse é um momento muito bom para esclarecer essas dúvidas. O fato deles não precisarem se identificar nas perguntas e dos temas serem abordados de forma muito natural. Porque é muito importante, a gente fica com a caixinha das dúvidas na sala de aula e a gente coloca lá e assim, as pessoas, a tia vai ler, mas as pessoas, os outros colegas não vão saber que é você, então a gente fica mais à vontade, a gente não fica com vergonha. A sexualidade é inerente, né, ao ser humano. Então, é com muita tranquilidade, eu tenho muita tranquilidade também no sentido da forma que eu trabalho isso, tudo de forma muito científica, muito educativa, entendendo que educação sexual não é ensinar a fazer sexo, mas é esclarecer sobre o próprio corpo, sobre os cuidados, sobre o autoconhecimento. Foi assim no objetivo de que
esses alunos eles cresçam, né, como pessoas, como cidadãos, com consciência corporal, com consciência sexual, para viver com plenitude a sexualidade, assim como outras áreas, sem pensar em precocidade, vivendo a sexualidade de forma segura, vivendo de uma forma que eles possam ter um planejamento familiar e que eles possam se cuidar, se conhecer em todas as áreas da sua vida e fazer as melhores escolhas. Um caso interessante, né, de como falar de educação sexual nas escolas, esclarecer dúvidas. Se você aí de casa sabe de uma história legal de educação que deu certo, que dá certo, mande pra gente aqui na Sagres TV, pelas nossas redes sociais. E a gente sabe que existem casos muito legais aí e a gente quer mostrar aqui. E falando em caso legal, o professor Glauter estava me dizendo que trabalhava esse tipo de ação em sala de aula. Sim, diante desse receio de se posicionar abertamente, nós fazíamos essa caixinha de dúvidas e essas caixinhas, antes da especialização, eu fazia a leitura e pesquisava para também não ser pego de surpresa com alguma coisa que também devida ali. E para eu não titubear diante dos alunos e das alunas. E aí a gente fazia a leitura, esclarecimento e seguia. Metodologia existe. Tem que ter vontade, criatividade e parabenizar a professora pela ação. A gente tem autor, o Antônio Carlos Egipto, é um exemplo de São Paulo, e ele tem um livro muito bom que fala sobre orientação sexual e traz não a receita, mas a forma como ele fez e que deu certo. Pois é, gente, o assunto foi muito bom, muito interessante. Acho que a gente conseguiu fazer esse panorama dos problemas, das dificuldades que nós temos quando fala sobre educação sexual nas escolas. Nessa temporada que a gente fala sobre Escola do Presente, muito bom ter vocês aqui. Eu tive aqui no estúdio o professor e especialista em gênero e diversidade na escola, o professor Glauter Glago, e o coordenador da área da infância e juventude do Ministério Público de Goiás, o Pedro de Melo Florentino, meu xará. E eu quero muito agradecer a presença de vocês. Obrigada, promotor, obrigada, professor. A gente vai ficando por aqui hoje. Nessa temporada a gente está falando de Escola do Presente. E no próximo episódio a gente continua falando desse assunto. Espero você lá. Tchau, tchau.